Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo para você a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa envolvendo o NZD, ou o dólar neozelandês, que é a moeda, uma das principais moedas do mercado financeiro internacional e que apresenta boas oportunidades aí em suas correlações. Antes de mais nada, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, ativa aí a notificação. Eu tenho certeza que o conteúdo desse canal pode te ajudar a ser um melhor trader, a compreender melhor o mercado de uma forma muito clara e pontual. Esse é o meu objetivo, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero te fazer uma análise do NZD e te mostrar um conceito que eu acho que é importante. E quem me esclareceu, quem me ajudou a entender um pouco mais esse conceito foi o Oliver Vélez. Talvez você já conheça, saiba quem é. Alguns falam que, né, o Oliver Vélez, Oliver Velez, tanto faz. Mas basicamente ele é um trader bastante renomado nos Estados Unidos, tem uma estratégia muito pontual e também é uma pessoa que entende muito de price action. E eu entendi algumas coisas com ele, principalmente no sentido de exaustão. E então eu quero te trazer uma análise dessa correlação dos 7 pares que envolvem o dólar neozelandês, para você entender esse conceito. Nem todos eles estão da mesma forma, tem 5 que estão de forma muito parecida e tem 2 que estão de forma um pouco diferente, mas principalmente você vai entender o conceito da canseira, é o sinal da canseira, tá? A gente pode ver que o dólar neozelandês ele está em uma tendência de queda bastante importante frente ao dólar americano, então fez um movimento de queda aqui bem relevante, é esse movimento de queda, fez uma retração mais fraca e agora fez um novo movimento de queda. E aqui está o primeiro sinal de possível canseira. Antes de mais nada, é o seguinte: esse vídeo não tem ideia de ser aconselhamento financeiro, nada disso. Tá? A ideia aqui é te mostrar um estudo e como você pode entender o mercado através disso. Então, não estou te dando sinal, estou te mandando fazer nada. Tá? É sempre você quem deve tomar suas decisões de acordo com aquilo que você vê no mercado. Bom, primeira coisa, NZD-USD. Esse aqui é o primeiro, é um dos sinais de canseira, que é quando, depois de um movimento de queda, ou de um movimento de alta, mas enfim, depois de um movimento direcional, como foi o caso aqui no NZD-USD, nós identificamos um candle que ele é quase que sem sombra para o lado oposto do movimento. Por exemplo, o movimento foi de queda, e esse último candle foi o candle de sexta-feira, ele é um candle quase sem sombra para o lado de baixo. Tem uma sombra pequena, a gente vai ver que isso acontece em vários pares, tá, com o dólar neozelandês. Tem uma sombra pequena. Quanto menor for essa sombra, ou seja, quanto maior dominação da força vendedora acontecer em um movimento de queda, maior a probabilidade de que nós estejamos lidando com um sinal de canseira, de exaustão. É como se fosse a última força, a última tentativa dos vendedores de continuarem no seu movimento de queda. Tá? E eu consigo observar isso, e é lógico que não somente isso, mas a gente consegue observar que tem um ponto de suporte aqui, importante. É um ponto de suporte importante, deixa eu colocar aqui no semanal parece melhor. Um ponto importante aqui no gráfico semanal, tá? Foi suporte lá em junho de 2015 e exatamente nessa zona de suporte aconteceu esse padrão, que é um candle grande com pouca sombra para o lado de baixo. Se a sombra fosse inexistente, seria melhor ainda. Tá? Imaginemos que esse candle tivesse sido mais ou menos assim, ó, tivesse fechado desse jeitinho, mais ou menos. Cadê? Estou tentando colocar aqui certinho. Aqui. Mais ou menos assim. Ou sem sombra, totalmente sem sombra, também seria melhor. Tá? Mas do jeito que está aí, mostra para mim um sinal de canseira. Diógenes, mas aí agora, uma pergunta que é normal as pessoas fazerem, né? Diógenes, mas se esse candle é um candle que ele é dominado por força vendedora, ele não seria correto pensar nele como sendo uma força vendedora para continuar caindo? Aí que tá. Dentro daquilo que eu tenho observado, quando eu vejo um candle mais ou menos nesse formato, eu tenho visto que cada vez mais isso funciona como sinal de exaustão, sinal de fraqueza, sinal de canseira. É como se os vendedores jogaram a sua última cartada na mesa para então dar origem a um possível movimento de alta. Tá? Isso aparece também no EUR-NZD de forma oposta. É claro que o dólar neozelandês está para o lado oposto, em uma zona de resistência. Não vale somente o fato de ter o sinal de canseira.
tá? Mas tem que acontecer em uma zona de resistência ou de suporte importante, como no caso do dólar neozelandês. Tem aqui uma zona potencial de resistência no próprio gráfico semanal, temos uma linha de tendência de baixa bem próxima por aí, e, né, força predominante de queda. Nesse topo, temos um topo triplo e temos esse candle que tem, para mim, as características de um possível candle de canseira. NZD-CAD, muito parecido. Aqui ele conseguiu passar um pouco mais para baixo do ponto de suporte, mas também teve um candle com pouca sombra para o lado de baixo, com muita força vendedora. A gente precisa acompanhar para ver o que vai acontecer, mas é uma zona potencial de suporte. O gráfico semanal não conseguiu romper o ponto de suporte, e eu vou ficar bem observando para ver o que vai acontecer a partir daqui, porque pode ser que nós tenhamos uma oportunidade de compra nos próximos dias pelo sinal de canseira no NZD-CAD. NZD-CHF também teve esse último candle de sexta-feira com bastante força vendedora, uma sombra um pouquinho mais relevante para o lado de baixo, mas também é uma zona de suporte muito importante no gráfico semanal e no gráfico diário. NZD-JPY, esse final aqui, né, esse ponto de suporte, esse fundo, já foi um pouco mais alto do que o fundo anterior. Já tivemos ignição de força compradora aqui, deixa eu marcar para você. Ignição de força compradora, retração mais fraca, movimento de alta, e agora isso aqui está com sinal de canseira para retomar o movimento de alta novamente. Ok? Ao DNZD não está tão bem desenhado o sinal de canseira quanto os outros que eu te mostrei, eu estou te mostrando agora, mas ainda assim mostrou também na sexta-feira rejeição. Mostrou aqui já um pouco mais de força vendedora, um pouco mais agressiva, em uma zona potencial de resistência. E o GBP/NZD, também te falei desse par na última análise, esse sim está em uma zona de resistência importante, e esse já está no formato de um candle de rejeição. O que eu acredito que pode acontecer? Bom, dentro dessa análise, a primeira coisa que você deveria fazer é analisar todo esse cenário de acordo com o seu próprio plano de trading. Tá? Identificar se isso está dentro da sua estratégia ou não. Segunda coisa, eu vejo boa chance de valorização do dólar neozelandês ao longo dessa semana frente às outras moedas. NZD-USD pode subir, Euro-NZD pode cair, NZD-CAD pode subir, NZD-CHF pode subir, NZD-JPY pode subir, AUD-NZD pode cair e GBP/NZD pode cair. Lembrando sempre que o dólar neozelandês é apenas metade da equação. Tá? Se tiver alguma operação, algum elemento macroeconômico importante, pode jogar no dólar americano, por exemplo, pode mudar completamente a situação. Mas o que eu vejo é um cenário de possível valorização do dólar neozelandês frente às outras moedas. Dentro dessa análise dos 7 pares, porque eu tenho uma ideia da valorização e desvalorização de uma moeda frente às outras. Basicamente, eu estudo por trás de um índice de moedas. E é isso que eu vejo. Tá? Eu não sei se ficou muito claro, mas eu espero que você tenha entendido. Quando nós identificamos um sinal, um candle de força vendedora, depois de um movimento de queda, um candle de muita força vendedora, com pouca ou nenhuma sombra para o lado de baixo, batendo em um ponto de suporte, é possível sinal de exaustão. E isso pode originar oportunidades de compra nos próximos movimentos. Vamos ver o que vai acontecer. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui. O conteúdo é sempre bacana, é de graça e eu não cobro nada, apenas te peço que você deixe o seu like e que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais para outras pessoas, beleza? Eu fiz um propósito comigo de trazer um vídeo por dia durante esse ano e eu estou firme nesse propósito. Eu quero realmente completar essa tarefa para você e quem mais se beneficia disso é você, as pessoas que estão aprendendo, e eu também me beneficio muito porque eu aprendo muito sempre que eu ensino. É um grande prazer para mim poder contribuir na sua caminhada como trader. Um forte abraço, uma boa semana para você, seja disciplinado sempre, fica com Deus e até mais.